Mestre, o vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. A crer que não estás me vendo. Estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso falar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso falar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso falar. Mestre, vem me ajudar. Eu conto contigo, Senhor. Aleluia. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso falar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso falar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso falar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, aleluia, Senhor, o teu nome toda língua confessará. Jesus, pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso falar. Não vou naufragar. Que estás comigo, eu posso falar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso falar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que eu posso falar, porque o meu Deus me ouve, aleluia. Só porque estás comigo eu posso falar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso falar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei quem tem crido. Vem me ajudar.
faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos e irmãs. Nós estamos fazendo, iniciamos a transmissão, mas ainda no momento de compartilhamento aqui do nosso link. Eu peço para você que está participando com a gente aqui pelo Facebook, né, de diversos canais onde você está localizado, faça o compartilhamento dessa live para que mais pessoas possam nos acompanhar, e dentro de instantes nós vamos começar essa que é a primeira aula do segundo módulo do curso de treinamento e capacitação de líderes da Convenção Goiás. Essa segunda etapa vai trabalhar vai ministrar sobre trabalho em equipe, e para nós começarmos com a inteligência espiritual. Amém? Você está ligado com a gente? Muito obrigado. Elismarta, a Rosângela e todos os demais que estão compartilhando aí, o Cláudio. Deus abençoe grandemente. Manda para a gente um feedback, como é que está aí o áudio, o vídeo. Compartilha com a gente. Se você quiser comunicar pelo WhatsApp também, fique à vontade, manda aí para a gente um feedback, a altura do som. Dentro de alguns instantes nós vamos começar então ao vivo, apenas um pouquinho mais de tempo para você fazer o compartilhamento aí dessa live, em nome do Senhor Jesus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim, reina sobre mim, em mim, Senhor. Hey, yeah, yeah, yeah. Graça e paz, meus irmãos, agora em definitivo, pelo nosso Facebook. Deus abençoe a todos vocês que estão aí conosco. Nós estamos ainda enfrentando alguma dificuldade com a internet aqui, mas dá um feedback para a gente, se está chegando bem.
áudio, vídeo, olha, está ótimo aqui pelo meu celular, pelo menos está muito bom. Pastor Maurício Cordeiro, Deus abençoe, pastor, Deus abençoe. Pastor Imateia, sejam todos bem-vindos aí. Irmã Rosângela, irmã Eunice Custódio, para a glória do Senhor Jesus, nós estamos reunidos nessa noite para louvar, para glorificar e exaltar e bendizer o nome do Deus vivo e do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 1, versículo 9, e eu quero começar com esse texto para que nós venhamos orar. E mesmo que você não seja evangélico, mesmo que você seja um profissional liberal, alguém que estuda filosofia, é muito bom ter você conosco aqui pelo nosso Facebook, tanto da Convenção Goiás, quanto o meu Facebook particular, Rogério Assunção. O pessoal que está assistindo aí também, um grande abraço, uma boa noite. Aí pelo nosso grupo, né, da Oratória Pura e Simples, nós estamos com mais de 2.400 inscritos lá na nossa página. Muito obrigado por vocês, pela audiência, pela participação. Obrigado, Eliabe, obrigado, Elismarta. Deus abençoe, está ótimo aí, né? Deus que continue abençoando. Osilete, Deus abençoe, Osilete. Um grande abraço aí para os nossos irmãos de Manaus. Gracirene Nascimento aqui em Macapá, 100% Macapá, a minha cidade natal, minha querida cidade natal. Falando em Macapá, eu quero dedicar, né, essa live, esse estudo ao nosso Deus vivo e poderoso, mas um homem muito especial na minha vida, o meu pai, Lucival Lopes de Assunção, está completando hoje 75 anos, e ele, mais do que ninguém, nenhuma faculdade de teologia, de filosofia, mais do que nenhum mestre, nenhum pastor que eu já conheci, ele me ensinou a buscar a sabedoria em Deus, e especialmente essa que nós iremos falar hoje, que é a sabedoria espiritual. E para todos os que estão ligados em Caldas Novas, irmã Genilda, e os demais irmãos aí, o Cláudio, João Moraes, aí, companheiro, Deus abençoe, seja bem-vindo aí, todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, irmão Robson Santos, estou mandando um abraço lá da Bahia. Então, nós temos o Amapá, nós temos Pará, nós temos Bahia, Goiás, Amazonas, né? Muitos estados ligados aí. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 1, versículo 9, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não necessitamos de orar por vós, e não cessamos de orar por vós. Nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e toda a inteligência espiritual. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Deus bendito e poderoso, nós estamos em tua presença. Agradecemos essa oportunidade, Senhor, como meninos nós nos colocamos na tua presença, Senhor, na dependência total da tua vontade, do teu querer. Em nome de Cristo Jesus, ser conosco, ao abrir a nossa boca, Pai, que seja o teu Espírito Santo que fale, e os corações abertos, as mentes abertas, Senhor. Nós não estamos falando aqui palavras de homem, Senhor, mas são palavras do teu Espírito Santo para nós. A inteligência, em todos os aspectos, ela é necessária, mas a inteligência espiritual, Senhor, sem ela, nós não temos condição de viver e de sobreviver aqui nessa terra. É para o nome do Senhor Jesus, glorificado, que eu oro nesse momento e eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Felipe Antas, companheiro de trabalho, seja bem-vindo aí, e todos os demais irmãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. A palavra nos orienta que nós devemos buscar a sabedoria e de todas as formas que nós podemos entender, e quanto mais nós viemos buscar. Um sábio uma vez foi chamado de filósofo, e ele disse: eu não sou filósofo, ele disse, eu não sou inteligente, né? Eu não sou sábio. Ele disse: eu sou amigo da sabedoria. E disso surgiu a palavra filosofia, amigo da sabedoria, amigo do conhecimento. Nós precisamos ser amigos da sabedoria e dessa, principalmente,
encher as nossas lâmpadas com esse óleo, porque nós não podemos caminhar nessa terra, e eu estou falando em todos os aspectos. Nós vamos sair hoje um pouco aqui nessa primeira aula do aspecto profissional, do aspecto religioso, do aspecto de uma instituição religiosa, de uma igreja, de uma denominação, e você vai entender que pode aplicar a inteligência espiritual em diversas áreas do conhecimento, em diversas áreas do teu relacionamento, tá certo? Nós vamos pegar primeiro alguns conceitos, algumas inteligências que já são conhecidas há muito tempo, como, por exemplo, a racional. A partir de ligações neurais, o ser humano ele forma o seu pensamento lógico. Isso aí é o raciocínio. Esse tipo de inteligência, ele mede as habilidades e as competências da pessoa, permitindo avanços tanto tecnológicos quanto científicos, mas ele possui um baixo nível de compaixão. Então, quem é muito racional, quem é muito frio nesse aspecto, muito lógico, ele tende a se afastar um pouquinho do amor e da compaixão. Vamos colocar o aspecto do amor mais relacionado agora a uma compaixão. Em contrapartida, e para dar um equilíbrio em cima disso aí, nós temos aí a inteligência emocional. A inteligência emocional, ele é um segundo tipo dessa inteligência. O ser humano é capaz, através do comportamento e emoções, realizar pensamentos associativos. Olha como é interessante. O lógico e o que é o associativo. Juntos, isso aqui seria perfeito, uma inteligência mais equilibrada, mais trabalhada. Isso quer dizer que a pessoa ela consegue ser empática, quer dizer, ela tem um pouco de compaixão. Empatia é você se colocar no lugar do outro, no lugar do próximo. Eu perguntei no sábado, numa gincana que nós tivemos, quem é o próximo? E aí alguém disse, é a pessoa que está mais perto de nós. Isso é um próximo. Mas o próximo também, ele é de quem você se aproxima. E você só se aproxima se tiver essa empatia. Você só se aproxima se você tiver essa compaixão. Você só se aproxima se você tiver um olho espiritual, nesse caso aqui é o emocional, por enquanto, mas para ver a necessidade do outro. Então, mesmo que ele esteja longe de você, nessa pandemia, isso tem acontecido muito. Os nossos próximos estão distantes, mas nós nos aproximamos dele, como nós estamos hoje aqui, né? Pastor Ilmateia, pastor João, que são nossos companheiros aqui de trabalho, o Cláudio, eles, Marta, lá de Mineiros, aqui aí a irmã Osilete, lá de Manaus, nós estamos nos aproximando. A Convenção Goiás preparou essa série, né? A Graciane, que está lá, o Felipe, a Ana Maria, Cacilton, companheirão, aí nosso secretário regional, Ana Maria, Rosângela, e todos os demais irmãos, né, que estão participando, o Frank, né? Frank Cassiano, Edneu Bomediano, né? Edneu Bomediano, Israel Gonçalves. Que alegria, Israel, ter você participando com a gente. Vocês são próximos de nós porque nós estamos nos aproximando de vocês e vocês estão se aproximando de nós. Então, com o raciocínio, eu consigo formular pensamentos que vão me trazer habilidades com pessoas, logicamente, mas me permite um avanço tecnológico, um avanço científico, mas o baixo nível de compaixão é terrível. Aí vem a inteligência emocional, que nós precisamos equilibrar. Todas elas são necessárias. Você vai ver que nós não estamos puxando sardinha para nenhuma das brasas aqui, é só para você entender a necessidade, porque esse módulo que nós estamos estudando é o módulo O módulo que nós estamos estudando é o módulo de trabalho em equipe, e nós não podemos começar o nosso trabalho em equipe sem que nós venhamos a falar da necessidade, né, a necessidade importantíssima que é a gente trabalhar a inteligência espiritual, ok? Vamos trabalhar a inteligência emocional. Ela tem empatia, ela relaciona-se com os outros, ela tem um controle das suas emoções e ela reconhece a qualidade dos outros indivíduos e mais. Então, você sabe o que você sente e você consegue perceber o que o outro sente. Viu como é que é diferente? E é importantíssimo que isso venha
acontecer. Só que nós vamos trabalhar a inteligência espiritual. Olha, irmãos, o fundamento disso, como é divino e é maravilhoso. A inteligência espiritual, ela tem como foco o equilíbrio na vida. Nós estamos estudando uma lição importantíssima baseada em Eclesiastes, depois as últimas serão baseadas em Cantares, é o sentido da vida. E olha como veio coincidir e como Deus tem colocado cada coisa no seu devido lugar, né? Quem está aí em Tocantins assistindo aí a nossa irmã diaconisa Rosângela, ela vai perceber que o raciocínio e a emoção, ela tem que estar intimamente ligado àquilo que é espiritual. Então, qual é o foco? O foco é na vida. Nela, o ser humano pensa e age com direções, olha só, resultando assim em uma trajetória com mais significado. Então, você estudou o raciocínio, você busca o sentido nas suas emoções, mas às vezes você não sabe de onde você veio, você não sabe quem você é e principalmente para onde você vai. O espiritual, ele dá esse caminho, ele dá o norte, ele dá a direção. E aí você busca alguma coisa com mais significado. Uma vida, olha só, que essa terceira dimensão da inteligência colocada em prática, a pessoa se torna criativa e tem mais aqueles insights, aquelas luzes que acendem no meio do nada e te traz aquela ideia maravilhosa. Só que ela se comporta com base nos seus valores, tá certo? Você não vai agir com o que você sabe, você vai agir pelo que você é. E a inteligência espiritual, ela te dá esse molde, ela diz de onde você veio, ela diz quem você é e diz para onde você vai, quem foi que conduziu a história da tua vida em todos os aspectos, você precisa entender essa realidade, tá certo? Importantíssimo. Os cientistas, isso não é bíblico, não tem lições nossas, não tem em revistas nossas, apesar de que o Clarim, eu quero fazer a propaganda dessa revista espetacular, o Clarim vem mostrar por que nós estamos tão cansadas, é a matéria de capa. Se você já leu, eu sei que você leu, tem uma turma aí abençoada que já leu de capa a capa, muita gente já leu, mas eu queria incentivar você a fazer essa pesquisa nessa revista. Não leia apenas para se informar, mas leia realmente para encontrar uma resposta. Por que você, mulher, por que você, homem, por que nós estamos tão cansados? E aí a resposta bíblica. Vocês estão entendendo? Não é apenas o raciocínio que vai te dizer isso, não apenas as emoções que vão te dizer isso, mas o que é espiritual. E aí eu volto para a ciência. A ciência tem encontrado, nessa sabedoria, ela tem encontrado como se fosse um ponto de Deus. É como se fosse algo dentro do ser humano, tendo sido colocado por Deus, para fazer o ser humano lembrar que existe um Criador, que não existe apenas a matéria, que não é apenas o raciocínio, que não existe apenas as emoções, mas que principalmente existe um ser eterno que nos formou, que nos colocou aqui com um objetivo específico. E toda a nossa vida tem um sentido nessa direção. Isso não está relacionado a uma religião, mas é fatal que você busque a espiritualidade, que você se entregue a essa busca, evidentemente, pela palavra de Deus, que a gente vai chegar lá na segunda parte dessa aula, e aí você vai ver, né? Mais do que tudo, você não vai encontrar o caminho, você vai encontrar Jesus, que fez o caminho e que é o caminho, e não apenas o caminho, mas ele também é a verdade e ele é a vida, tá certo? Quem está perdido, quem vive em mentira e quem vive no caminho da morte, encontra esse Jesus e você vê como a vida transforma. O indivíduo, ele passa a viver, ele passa a ver e ele passa a agir de uma forma diferente perante todas as circunstâncias da vida. O que é que a emoção faz? A emoção faz você entender, mas ela não sabe como reagir. O intelecto, o raciocínio faz você calcular, mas ele não te dá o norte como você resolver esse problema. O indivíduo que tem a inteligência espiritual, e nós queremos propor para você, nessa aula e na outra, que é a segunda parte, que você venha entender a necessidade, tá certo? E viver não apenas buscando um sentido para a vida, mas encontrando tanto para você
quanto para a sua família, para aqueles que cercam você. Aí vai mudar a tua vida na tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, no teu trabalho, se você é empregado, se você é patrão, tudo muda. Onde você estuda, onde você dá aula, é Deus que faz todas essas coisas, tá bom? Se você tiver alguma pergunta para fazer, o meu WhatsApp está ligado aqui, nós temos muitas pessoas participando, um abração aí, pastor Edinaldo, né? Dinaldo Oliveira Guimarães, a diaconisa Ione, o Júnior, eu já falei com o Júnior, passei amanhã com ele lá no Vila Nova, nossa reforma lá, um grande abraço para todos vocês aí. José Carlos Couvre, meu amigo do coração, né? Celso Viana, o Celso prometeu e está cumprindo. Um grande abraço para o Celso e para toda a igreja aqui de Goiânia. Joelma Pereira, Deus abençoe todos vocês. Com carinho a gente recebe vocês. Vocês querem ver uma coisa? Alguns aspectos, algumas formas de você desenvolver essa inteligência espiritual, algumas delas. Aplicar o seu autoconhecimento. Olha, autoconhecimento não é apenas uma filosofia de vida. A palavra, ela te interioriza, ela te leva para dentro de você mesmo. Então, você passa a conhecer você mesmo. Não para viver no egocentrismo, é o contrário. Você aprende quem você é e você valoriza aquele que te fez. E você vai ouvir aquele que te fez, negando. Agora que você sabe quem você é, negue quem você é. Negue-se a si mesmo. Esse é o autoconhecimento, é a inteligência espiritual. Identifica crenças e valores, ela analisa o contexto que nós estamos inseridos, onde quer que você esteja. Você vai ver depois, na vida de Daniel, alguns aspectos importantíssimos. E se você se identificar, aí, Henrique, se você identificar Israel, se você se identificar Rosângela, se você se identificar o Wilson, se você se identificar aí o Carvalho, um grande abraço, o companheiro Carvalho, nos recebeu com muito carinho aí em Rio Verde, esse sábado, que alegria, ele e a Ordália, Deus abençoe grandemente vocês. Pastor Paulo César Cordeiro, Deus abençoe, um grande abraço aí para Mineiros, Alto Araguaia, Perolândia, sejam todos bem-vindos aí, tá bom? Obrigado, pastor Vilma Cid, diaconisa Célia, um grande carinho que eu e minha esposa, diácono Eliabe, diaconisa Rosângela, fomos recebidos esse final de semana extraordinário. Você vai saber quais são as suas limitações, os seus medos, os seus anseios. Limitações, medos e anseios. Você não vai descobrir que tem, mas você vai saber como você trabalhar, como você agir, a mudar o pensamento e comportamento sabotadores. Sabotadores. Ah, pastor, eu amo aquela pessoa de todo o meu coração. Você vai entender que a Bíblia diz que o coração ele é corrupto. Olha que coisa maravilhosa. Mas é aqui que essa pessoa está, eu amo ela aqui. Pois eu a amo. Aí você vai entender que esse sentimento pode estar sabotando a sua vida. E não é apenas as emoções que tem que ser, não é apenas uma inteligência emocional que vai te fazer amar mais, por incrível que pareça. A espiritual vai te fazer amar melhor. A espiritual vai te fazer amar a pessoa certa e ser amada pela pessoa certa, ser amado pela pessoa certa. Você vai reagir frente às situações vividas. Você vai saber reagir. Você vai construir ações e atitudes que condizam com os seus valores éticos. Você vai entender isso aqui. Pastor, mas eu não sou um cristão. Entenda a necessidade de você buscar a luz da palavra. A ciência está apontando para a palavra de Deus como aquela que vai te mostrar um caminho. Você vai ver o toque de Deus aí, né? Como é que foi que eu acabei de dizer? O ponto de Deus na tua vida, o ponto dele dentro de você. Aí você vai entender, mas eu sempre tive um vazio no meu coração. Não é a razão, não é a emoção que vai preencher. É o espiritual. E é exatamente isso que nós estamos aqui para fazer. Você vai se ressignificar aquilo que você não pode mudar. Então, você vai ter sabedoria para mudar o que pode mudar e dar um significado diferente e olhar de maneira diferente, tanto para pessoas, quanto para lugares, quanto para coisas, para situações que você não tem poder de mudar. Eu falei de compaixão, que o raciocínio ele trabalha pouca a razão, a compaixão.
O raciocínio trabalha o lógico, mas ele é fraco na compaixão. E com a experiência, com a inteligência espiritual, você vai fazer o contrário. Você vai exercitar a compaixão de uma maneira extraordinária. Realizar conexões, né, em contextos que você está vivendo. Você vai saber o que está acontecendo com você e você vai entender como mudar esses aspectos. Uma correlação, né, dentro do contexto, como se diz em Libras, dentro do contexto você vai entender essa necessidade e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Além de tomar consciência daquilo que te motiva, além de enxergar diferentes possibilidades que você possui, né? Além de compreender qual é o seu papel no mundo. E tantos outros, possuir desejo de servir, aprender a diversidade que existe no mundo, viver o presente, procurar superar as suas expectativas, vai sair desse mundinho. Tem uma música do Mundo, inclusive, que diz esse mundinho fechado, indefectível. Um negocinho pequeno demais. Quando você consegue entender quem você é e utiliza a experiência e a sabedoria espiritual, você consegue pular, você consegue sair dessa caixa, sair desse mundo e viver aquilo que nós chamamos em João 10, verso 10 e verso 11, como o próprio Jesus disse, o ladrão ele vem fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. É nesse mundo que muitas pessoas vivem. Ainda não morreram, mas estão sendo roubadas diariamente sem conseguir entender. E estão caminhando para a morte. Que foi o que Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Vida em abundância. Participa aí comigo, colega. Manda para mim o feedback como está. Diaconisa Cleonice, da nossa igreja, que eu sou pastor, amo a igreja aqui do Jardins Madrid. Deus abençoe Madrid. Participa com a gente aí, André Cordeiro. Manda para a gente o feedback aí, a Ana Lúcia. A paz do Senhor, tá certo? Para todos os irmãos e irmãs que estão assistindo. O Celso está dizendo que gosta muito de participar das lives. Obrigado, Celso. Deus te abençoe. É uma grande honra. Oswaldo Larusso, meu companheiro, amigo da minha adolescência aí de Belém do Pará. Deus te abençoe, companheiro Oswaldo, tá certo? Deus abençoe todos vocês. Vocês entenderam, irmãos? Você vai usufruir, você vai abrir a sua mente, por que eu digo aqui a mente? Porque o que é espiritual, ele abre a mente, que é o raciocínio, e abre o coração, que são as emoções. A Bíblia fala do coração como sendo a sede do pensamento, não é aqui para a Bíblia, é o coração. E o coração também é a sede das emoções, só que ele é corrupto. O raciocínio e a emoção corrompem o coração. O espiritual, ele dá o norte que você precisa. Aí você vai lidar com expectativas ou com experiências, expectativas novas e experiências negativas que você acabou passando por isso aí, tá bom? Vamos seguir aqui. Eu vou repetir o texto que nós começamos. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o vimos, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Se quiser anotar, Colossenses 1, no versículo 9. Quando se fala em inteligência, nós vemos logo pessoas que possuem uma facilidade de aprender ou de ensinar, de expressar opiniões, de se aprofundar sobre determinados assuntos, ou se sair bem com algum empreendimento. O empresário, às vezes o empresário não tem um mínimo de estudo acadêmico, mas ele tem a esperteza, ele tem aquela perspicácia de comprar um produto por R$10 e vender ele por 50. Ele consegue fazer isso. É a inteligência que ele utiliza e muitas vezes a gente consegue identificar, olha, a pessoa é inteligente, porque ela consegue falar bem sobre determinado assunto, ela manipula o equipamento, né? O camarada, ele é um artista, ele pinta um quadro maravilhoso, uma parede, né? Um pedreiro que faz aí uma estrutura fantástica com cálculos assim manuais. Você fica louco pensando como é que esse homem consegue fazer esse ângulo tão perfeito e essa casa, quando dá uma tempestade, ela nem balança,
porque ele tem a inteligência, tá certo? E nós costumamos chamar essas pessoas de pessoas inteligentes, né? Só que se nós olharmos para o passado, nós vamos ver inúmeras pessoas que deram imensas contribuições. Você vai ver na arte, na ciência, na religião, na educação, na política, em todos os aspectos. Nós criticamos muito a política hoje e realmente tem pouca coisa para se falar de positivo. Mas um político de verdade, irmãos, um político decente, a palavra política é o interessado na cidade, né? Polis é aquela pessoa que se interessa pelo bem-estar da cidade. Hoje foi totalmente deturpado esse original do grego aí, mas o político é aquele que se interessa pelo povo, pela cidade. Quando você encontra alguém, rapaz, essa pessoa ela faz a diferença. Ela consegue fazer a diferença. Na educação, religião, política, em diversos aspectos. Nós voltamos nossos olhos para o presente, nós vamos encontrar em todas as áreas pessoas fazendo isso. Hoje na arte, hoje na poesia, hoje na educação. Nós temos excelentes educadores. Eu morei numa cidade chamada Córrego do Ouro, uma cidade com pouquíssimos habitantes, 3.500 habitantes, mas os professores altamente capacitados. O prefeito, a prefeitura da época, fez com que todos eles tivessem, além de ter o nível superior, tivessem graduações, pós-graduações, e vocês viriam aí, se estivessem lá, né, aspectos interessantíssimos sobre a vida dessas pessoas. Simples, porém, um trabalho fantástico que muda a mentalidade de gerações. Irmão Antônio Carlos, o diácono, está com a gente. Renato Souza, Deus te abençoe. Irmã Ivanilda, obrigado pela presença. Um abração. 2 Marques ao mesmo tempo aqui, o Geraldo e a Sandra. Deus abençoe vocês. Presbítero, diaconisa, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Tá bom? Até um pouco atrás, a gente ouvia falar muito sobre o QI, que é um coeficiente de inteligência. Só que isso avançou, a ciência tem avançado bastante nesse aspecto e foram descobertas outras, como a ciência, a inteligência lógico-matemática. Tem gente que não sabe escrever, de verdade. Escreve um texto para mim, escreve uma poesia, ele não consegue. Mas coloca uma matemática na mão dele, você vê ele fazendo coisas assim extraordinárias. Nós temos a inteligência linguística, nós temos a musical. Misericórdia, um sonho meu de tocar um violão, só que tem muita corda para quem quer aprender, para mim é difícil. O teclado ou bateria, já pensou se eu fosse um baterista? Eu ia ser uma pessoa muito feliz, mas eu não consigo coordenar os meus braços e a minha perna ao mesmo tempo, e eu não consigo. Então, essas pessoas são maravilhosas. A inteligência motora, que eu acabei de dizer que eu não tenho, a inteligência artística, a pessoa não prega, ela não faz uma pregação. Olha, você vai pregar hoje. Não, eu não consigo, pastor. Não, dá um testemunho, não sei. Agora, coloca um teatro para ela fazer. Coloca uma moça dessa aí que tem habilidade para cantar, para dançar, para fazer uma coreografia. Eles fazem coisas extraordinárias. A inteligência emocional, a moral, a inteligência social, entre outras. E hoje o nosso aspecto, nosso foco principal, ela é, nessa introdução, ela é a inteligência espiritual, tá bom? Para quem lê a Bíblia com humildade, né, tem que ter humildade no coração, e sob a direção do Espírito Santo, esse texto aí de Colossenses que nós lemos, de 2 Coríntios, na verdade, né, de 1 Coríntios capítulo 2, de 9 a 16, esse assunto não é mais uma novidade, porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele dotou o ser humano das mais diversas inteligências, e com as suas necessidades, ele também permite que o nome dele seja glorificado. Mesmo na nossa necessidade de aprender uma inteligência, com uma aula como essa aqui, a gente tem a condição de glorificar o nome do Senhor. E é importantíssimo que você se entregue e faça isso. Diaconisa Maria, irmão Valdivino, né? A irmã Tainara, Deus abençoe, Tainara. Todos vocês, sua família, um abraço aí para o Irã, para todos da sua casa, tá bom? Olha o que diz lá em 2 Coríntios. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, companheiro. Então não é emoção. O olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu no coração do homem. São as que Deus preparou para aqueles que
o amam. Deus não revelou pelo seu Espírito. Olha, irmãos, é Espírito que revela, porque o Espírito penetra todas as coisas. O raciocínio não, a emoção não, a matemática não, a lógica não, a música não, mas o Espírito penetra todas as coisas. Ainda as profundezas de Deus, porque qual é o dos homens que sabe as coisas do homem, senão que tem o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus se não tiver o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Só se pode saber, irmã Nilza, aí de Caldas Novas, só se pode saber as coisas de Deus através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Mas não nos recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É de graça, irmãos. É dado para aquele que busca, para aquele que procura. Vamos seguir um pouquinho mais? Os quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Isso é Paulo que está dizendo. Nós falamos para vocês, mas não com palavras humanas que a sabedoria ela ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Comparamos as coisas espirituais com coisas espirituais. Então, você compara o raciocínio com o raciocínio, a emoção com a emoção, mas o espírito tem que ser com as coisas que são espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque lhe permanece ou lhe parece loucura. E é realmente. Quantas vezes nós somos ignorados, nós somos tolhidos até de falar, as pessoas tapam os ouvidos porque nós parecemos loucos. Estamos falando coisas espirituais a pessoas que são naturais, a pessoas que são racionais, a pessoas que são emocionais. Eles não vão conseguir entender. Porque lhe parece loucura e não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Para completar aqui o texto, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então, você consegue entender, e às vezes as pessoas não te entendem, mas você consegue entender tudo e todos, porque o espiritual é aquilo que nos cerca e nos favorece através do Espírito Santo de Deus, para a glória dele, evidentemente. Porque conheceu a mente do Senhor? Quem foi que conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não. Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. E a mente de Cristo, companheiro, companheira, a mente de Cristo, meu irmão, minha irmã, pastor Jeremias, a mente de Cristo, Roberto Vexo, né? Essa mente de Cristo que nós estamos falando aqui, meus amados irmãos e irmãs, é a que nós temos. Tá bom? Então é muito importante saber escrever, é muito bom saber ler, é muito bom você ter eloquência no que você vai falar, é muito bom você ter um raciocínio lógico, é muito bom você estar ligado aí na poesia, na música, é muito boa a política, é muito boa a política, muito boa, tá certo? Só que estão fazendo politicagem, aí acaba prejudicando e deturpando. Se você for espiritual, você vai entender com muito mais clareza, com muito mais profundidade essas questões. Agora sim, eu quero passar para a parte da prática, né, daquilo que nós estamos dizendo. Lá em Gênesis 1, 26, se eu não me engano, ele fala, isso, 26, ele fala que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Logo, se ele é um ser dotado de inteligência, nós somos, e uma porção de cada uma delas está no nosso coração. Mas para entender aquilo que é espiritual, nós precisamos seguir a luz da palavra de Deus, aquilo que é espiritual. A ciência ainda não conseguiu colocar em miúdos ainda detalhado. Hoje eu vi em diversos sites, procurando aqui, trazer para vocês informações, e eu vi livros e mais livros escritos por pessoas, livros seculares, não livros evangélicos, inclusive em sites, né, da InfoEscola, e sites governamentais, sites de prefeituras, falando sobre a necessidade cada vez mais do indivíduo conhecer o que é a inteligência espiritual. E a gente vai falar um pouco sobre Daniel, tá bom?
hoje o personagem principal, irmão, sempre foi e sempre será Jesus. Jesus é o personagem principal de todas as nossas pregações. Só que para facilitar e para a gente colocar em prática, para não ficar tão distante da nossa realidade, a vida de Jesus, como é perfeita, a gente vai falar de alguns personagens. Pastor Cacilton, pastor Imateia, pastor João e eu, nós vamos trazer para vocês, depois dessa aula aqui e da segunda parte dela, nós vamos trazer para vocês aqui o trabalho em equipe na vida de Neemias. Neemias, o pastor Samuel Braz já deu uma introdução na aula passada. Se você não leu ainda, não assistiu ainda, vai lá no nosso canal e se inscreva. Nós estamos com 744 pessoas inscritas no nosso canal, lá do Promessista de Goiás. Assista a aula toda. Olha, irmãos, eu vou voltar para assistir, para anotar os textos que ele falou. Que coisa, que riqueza de informações. Então, ele já deu uma introdução, ele fez o fechamento do módulo passado e já introduziu brilhantemente o próximo módulo, que é Neemias. E o que foi que ele falou também? Sobre inteligência espiritual. Então, nós estamos dando esse link porque o Espírito Santo tem trabalhado em nós essa necessidade. E hoje é a hora da gente trabalhar isso aqui, tá bom? É a hora. Nós estamos em pandemia, nós estamos com centenas de pessoas aqui, olha, em vários links, participando, assistindo, tá certo? A Ruth Teles, a irmã Dulcileia dos Santos e tantas outras pessoas estão aí ao vivo com a gente, participando. A minha esposa, a diaconisa Cleise, minha filha, Ana Carolina, estão aqui também, estão assistindo, estão ouvindo essa aula. Deus abençoe a todos vocês. Vamos nos aproximar de uma realidade um pouco mais perto da nossa. Vamos falar sobre Daniel. E esse Daniel, que é um companheiro que foi levado aí cativo, aí devia ter os seus 15 a 17 anos, e junto com Misael, com a Ananias e Azarias, né, que depois tiveram os seus nomes mudados, mas não a sua personalidade, não a sua crença, não a sua fé e não a sua inteligência espiritual. Amém? Sigamos, então, adiante. Só tomar aqui um pouquinho de água enquanto você manda aí para a gente essas informações. O pastor Imateia está dizendo aqui, olha, Neemias é a prática da liderança eficaz. E a prática, Neemias e a prática da liderança eficaz. E o trabalho em equipe depende disso, tá certo? É o nosso próximo módulo. Você que fez o módulo passado e você que ainda não recebeu o seu certificado de conclusão, peça para o pastor Cacilton, procure ele aqui nessa live, pastor Cacilton Ferreira, nosso secretário, ou no WhatsApp dele, ou no meu, que a gente vai passar para vocês as informações corretas para você, da melhor maneira possível, você crescer e desenvolver. Não é isso? O pastor Paulo está dizendo que quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. A ideia é essa mesmo, é fortalecer a unidade, a inteligência espiritual, para que nós tenhamos condições, em Cristo Jesus, de fazer mais e melhor para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. Amém? Escreva aí um comentário o que você entendeu até agora. Se você tiver uma pergunta, provavelmente nós não vamos ter como responder hoje o que está sendo perguntado, mas é muito importante, na segunda parte dessa aula, a gente vai trazer para vocês aqui a informação. Você que não está inscrito ainda no Oratória Pura e Simples, se inscreva lá, tá certo? Faça a sua inscrição. Nós estamos com 2.400 membros lá no nosso grupo, estão assistindo também a live agora, nesse momento, e também recebendo informações importantíssimas sobre como falar mais e melhor, ok? Oratória Pura e Simples é a nossa propaganda aqui para você participar conosco, ok? O que é que uma pessoa que tem uma sabedoria, que tem uma inteligência espiritual, ela faz a mais do que os demais, do que os outros que não têm? Ela vê o que os outros não vê. Vamos focar em Daniel. E, de vez em quando, esse exemplo no próprio Cristo Jesus, tá bom? Ele vê o que os outros não conseguem ver. Os jovens que foram levados, e a gente pensa muito em Sadraque, Mesaque, Abednego,
a gente pensa muito lá em Misael, Ananias e Azarias e Daniel. A gente pensa que são só esses jovens que estavam lá que eram hebreus. E não eram muitos que foram levados lá. Muitos. Centenas de jovens foram levados lá. E foram separados para a presença do rei aqueles que tinham aparência melhor, aqueles que tinham um intelecto melhor, aqueles que tinham uma condição melhor de servir na presença do rei. Tá certo? Então não era só Daniel e os que foram o nome mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O Misael, o Ananias e o Azarias não eram só eles. Só que o que foi que ele viu? Que os outros não conseguiram entender. Eles não entenderam, pela história, né, que nós conseguimos ler na Escritura Sagrada, eles não viram nenhum mal, por exemplo, em comer a comida que o rei estava oferecendo. Eles não viram como mal. Quem sabe se eles não viram aquilo como um presente até de Deus para eles. Quem sabe? Um pouquinho de água para você. Um banquete foi servido, irmãos. O que é que a emoção sua te levaria a pensar? Você foi levado à sua casa, foi tirado dos seus pais, um jovem, vamos colocar aí, um mínimo de 14 e um máximo de 20 anos, todos eles tinham mais ou menos essa mesma idade. Agora o rei quer que você sirva no palácio e ele oferece um banquete para você. Comida e bebida à vontade. E não era uma comida boa, era a melhor comida. Era a comida que o próprio rei comia. Ao contrário, provavelmente, em vez deles acharem que fosse alguma coisa errada, eles tinham visto como um privilégio. Se olha, Deus nos trouxe cativo para cá, mas está nos abençoando com o manjar. Está nos abençoando aqui com um banquete. Quem sabe se apenas uma inteligência emocional iria confundir aquilo que Deus estava querendo fazer, aquilo que Deus quis, né, de verdade fazer com aqueles jovens, aqueles rapazes lá. Quem sabe se a maioria, e realmente de fato aconteceu, a maioria absoluta daqueles jovens não conseguiram entender aquilo que estava acontecendo, o que estava se passando com eles. Eles não conseguiram entender, eles não conseguiram raciocinar dentro da lógica espiritual, certo? O que aquele Abe está dizendo aqui? Enquanto trabalhamos em equipe, conseguimos ajudar uns aos outros, sem crítica individual, pois todos estamos trabalhando por um mesmo objetivo. Esse é o propósito. Nós aprendemos sobre liderança no primeiro módulo e agora como trabalhar essa liderança com uma equipe, tá certo? Desenvolver isso aí em forma de uma equipe. Como você entende que aquele manjar era um presente, Daniel, e ele não entendeu que fosse assim. A visão espiritual, a inteligência que Deus havia dado para ele, superava o raciocínio, e ele tinha muito. Superava as emoções, e ele tinha muito. Ele conseguia entender, ele tinha empatia, ele tinha um raciocínio lógico. Você vai ver a história dele toda, ele governou junto com outros reis. Junto com outros reis, não foi só com Nabucodonosor. Com os outros 2 reis que se seguiram, ele estava ali no comando. Por quê? Porque ele era só espiritual? Não. Ele sabia lidar com as emoções, sabia lidar com a razão, mas tinha um equilíbrio perfeito, que só o espiritual pode fazer. Não é isso, irmã? Irmã Diná Ramos, irmão Luciano Andrade, só o espiritual pode discernir coisas espirituais. Então, não era um banquete que deveria ser, você deveria se esbanjar, né, com o perdão aí do trocadilho. Não era um manjar que você deveria se esbanjar. Não foi isso que ele entendeu. Enquanto o povo estava vivendo como escravo e por um certo momento se alimentando mal, sabe Deus o que é que eles comeram na viagem de lá, de Israel, de onde eles foram tirados, até ali a Babilônia, onde eles estavam, né? Sem contar que eles precisavam trabalhar pesado. Então, eles eram escravos, o alimento deles era escasso, provavelmente, né? Era escasso, provavelmente escasso, mas eles tinham uma condição maravilhosa ali, agora com aquele manjar sendo servido. Vamos comer, vamos se esbanjar.
O Espírito disse para Daniel, não é assim. A inteligência espiritual, que só tem quem tem o Espírito Santo de Deus. A irmã Pri Braga, né? A irmã Rosângela, lá de Tocantins, irmão Juvenal Coelho Júnior. Só o espiritual pode discernir o espiritual, tá certo? Então, quem estava trabalhando pesado, comendo mal, comendo pouco, agora vê o manjar daquele lá. Só que se você estudar, né, se você analisar o texto, você vai ver que eles não se sentiram os caras. Eles não se sentiram ali, poxa, nós somos privilegiados, nós temos direito, né? Nós vamos usufruir disso. Daniel viu a mesa de Nabucodonosor, sem dúvida era muito farta, mas ela também ela era oferecida para ídolos. Ela era oferecida para os deuses babilônicos. Ela continha coisas proibidas por Deus. Mas, pastor, ninguém estava vendo. O homem espiritual não pensa assim. O homem espiritual, o homem que tem inteligência espiritual, ele anda governado pelo Espírito. Ele não anda governado pelo que ele vê e nem por quem está vendo ele. Ele anda governado, né? Ele vê o que o outro não consegue ver, não é, Gracilene? Ele viu uma mesa servida, mas ele conseguiu ver além dela. Lembra quando o salmista diz assim, eu levo os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O que é que ele está vendo? O que é que o intelecto vê? O monte. Mas o que é que o Espírito grita para ele? Que é além do monte. Então, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você não vê apenas o problema, você vê acima dele a solução. Você vê acima dele a necessidade de você ultrapassar, Agnaldo Campos, ultrapassar esse limite daquilo que é material. Tá certo? Os deuses babilônicos estavam sendo oferecidos àquele almoço lá. E para quem viu aquilo como bênção, Daniel logo entendeu que não poderia fazer aquilo lá. O que é que a Escritura diz? A Escritura Sagrada, ela nos diz lá em 1 Coríntios 10, 20 e 21. Ela diz no versículo 21, especificamente, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Olha, irmãos, o mundo, o que é que o mundo oferece? Não podeis servir a mesa que Deus serve e a mesa que os demônios servem. Irmão, meu companheiro de infância, já havia um da adolescência, agora de infância, aí o meu vizinho Ivanilson, lá do Macapá, no Amapá. Você não pode, irmão, ser uma pessoa com uma inteligência espiritual e entrar dentro de um ambiente corrupto e ali também se corromper. Talvez se você se corrompa dentro de um ambiente como esse, significa que o teu intelecto ele era muito forte, as tuas emoções muito fortes, mas a tua espiritualidade muito fraca. Então, no ambiente profissional, você pode ter uma mesa servida para o mundo. Eu nem vou usar a palavra demônio, mas para o mundo, para a corrupção, para a inteligência daqui, para a prosperidade daqui. Você vai crescer, você vai ser rico, você vai desenvolver muito rapidamente, você vai desenvolver, você vai ficar, vai ter condição financeira melhor. Mas em que mesa que estão servindo diante de você? Que banquete é esse que estão servindo diante de você? Né? O que está sendo colocado diante de você? E aí existe a corrupção. Existe a corrupção. Eu digo que a política originalmente é uma coisa boa, mas eu não aconselho nenhum cristão a entrar nela. Se você não tiver força, né? Eu conheci uma pessoa aqui que entrou em política e viu a imoralidade que estava, não todos, mas naquele lugar, naquele ambiente onde ele estava. O que foi que ele fez? Ele saiu. E ele saiu não por uma fraqueza, é porque ele não conseguiu mudar a mentalidade daqueles homens. Ele disse, Rogério, eu estou vendo que eu não vou conseguir mudar ninguém aqui, então eu vou sair daqui, senão vai acabar que eles vão me mudar, eles vão me moldar. Eles vão me moldar. Você não pode entender que no lugar de trabalho, estou falando de Daniel, chegou no palácio e agora a mesa está servida. Quantas mesas são servidas?
a mesa da prostituição, o sexo fácil, o dinheiro fácil, os aplausos fáceis, a promoção que é dada, às vezes, para você se corromper. Rosângela está dizendo aqui, ó, a diaconisa, é verdade, nós devemos ter muito cuidado com o que está oferecendo aquilo que a gente acha que é bom e o que estamos fazendo, às vezes, muito mal à nossa vida, principalmente à nossa salvação. Olha, excelente comentário. O que é que adianta? O que proveito há? Não é, irmão? Diácono José Carlos. O que é que adianta, José Carlos? Que proveito há? Que proveito há ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito há ao mundo se alimentar de um banquete maravilhoso, com comidas e com bebidas aí à vontade, e perder a sua salvação? Diaconisa Cleonice diz aqui, olha, o homem espiritual tem zelo pela palavra de Deus, independente do lugar e da situação. Que coisa maravilhosa. Zelo, irmãos, zelo. Não é apenas o cuidado, não é apenas o amor. O salmista Davi diz, Senhor, o zelo pela tua casa me consome. Zelo. E o que foi que Daniel disse? Não. Daniel disse não. E interessante que os outros companheiros dele foram também no mesmo barco e também não se alimentaram. Daniel, em segundo lugar, irmã Ivanilda Fernandes, Daniel, ele entendeu os que os demais não conseguiram entender. E eu vou repetir, ele era um jovem, um adolescente, provavelmente de 17 anos. Eu não vou chutar assim, porque não tem como saber. Mas é muito difícil ele ter menos de 15 e ter mais de 20. Vamos colocar 17 aí como sendo a média. Mesmo assim, compreendeu que, embora ele estivesse entre os seus escolhidos para estarem diante do rei e de receber o melhor da educação e o melhor tratamento, se ele não fosse selecionado para estar diante do rei dos reis, do senhor dos senhores. Aí é que vem, aí a emoção grita, aí o intelecto, o raciocínio, você recebe a proposta lá, olha, o salário é excelente. Você recebe aí as suas emoções porque você está devendo, porque você tem que pagar, porque você é jovem, quer noivar, quer casar, e aí abraça qualquer coisa. Não é assim, meu amado. Não se deixe influenciar pela inteligência que Deus te deu, a ponto de entristecer o Deus que te deu essa inteligência. Não se afaste pela emoção que você sente, não se afaste do melhor de Deus para a sua vida. Não adianta você ser aprovado pelos homens e ser rejeitado por Deus. O que adianta? Daniel entendeu que a educação, que o tratamento, eles iriam usufruir. E eles fizeram isso. Olha como é que Deus faz. Eles iam usufruir tudo isso, sem precisar entristecer o coração de Deus. O Deus que levou eles para lá. Eu vou repetir, não tinha pai, ou pelo menos não é mencionado, o pai, a mãe deles, a namorada, ou se já fossem casados, a esposa, os filhos, nada disso é mencionado. Não é mencionado quem foi que eles deixaram para trás, nada disso é mencionado. Mas eles estavam ali agora como escravos. E foram selecionados, passaram num vestibular, para receberem a melhor educação, para receber o melhor tratamento, para receber a melhor comida. Eles seriam os melhores entre os melhores. Mas uma coisa que Daniel entendeu, que os outros não entenderam. O que é? Escreva aí nos comentários. O que foi que Daniel percebeu que os outros não perceberam? O que foi que ele entendeu que os outros não entenderam? O que adianta ser aprovado pelo rei da Babilônia e ser reprovado pelo rei dos reis? O que adianta eu estar bonito, formoso, cheiroso, educado, inteligente diante do rei da Babilônia e eu estar entristecendo o coração do rei dos reis, que fez inclusive a Babilônia, né? Inclusive, ele fez a Babilônia, diaconisa Dinair Tavares, diaconisa Cleide Aparecida. O que adianta a gente ser reconhecido pelo rei dessa terra, ou pelos reis daqui,
e nós estarmos longe do caminho do Senhor. Precisa do intelecto? É importantíssimo. Nós estamos usando computador, câmera, áudio, microfone, internet. Nós estamos usando porque pessoas que eu acho que não são nem cristãs, talvez uma pessoa tenha feito um computador e tenha feito um processamento desse aqui. Olha, eu estou assistindo vocês pelo meu celular, eu estou vendo o pessoal que está aqui na live, aqui pela minha página, Rogério Assunção, eu estou vendo o pessoal que está aqui assistindo lá no grupo lá da igreja Promessista de Goiás, eu estou vendo, está todo mundo conectado. Talvez essas pessoas que criaram isso aqui, elas não tenham nem temor a Deus. Agora, quem usa isso aqui precisa ter. Porque você pode estar usando isso aqui hoje para dar uma aula e amanhã para você se corromper, para você se prostituir, e aí você vai estar usando alguma coisa que tem um benefício extraordinário, mas para te afastar da presença do Senhor, e isso, em nenhum aspecto, ele é positivo. Em nenhum aspecto. Tá bom? Está assistindo com a gente aí? Escreve aí no comentário. O que é que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou então escreve, o que é que adianta eu ser aprovado pelo rei da Babilônia e eu ser reprovado pelo rei dos reis? Escreva aí enquanto eu tomo um pouquinho da minha água aqui. Recapitulando, Daniel, ele viu o que ninguém viu. Um banquete foi servido, só que ele viu que tinha sido oferecido para demônios. E nós não podemos dividir a nossa mesa com o manjar que Deus nos proporcionou. E aqui foi oferecido para ídolos, para demônios. Tá bom? Muito cuidado com o teu local de trabalho, muito cuidado com quem você dirige, muito cuidado com quem dirige você, com quem você é líder. Se você tem uma oficina, se você tem uma escola ou uma autoescola, se você tem aí você trabalha num banco, né? Você trabalha num banco como o Diácono Eliabe trabalha aí no Santander. Não se deixe corromper pelos benefícios que o mundo oferece. Não se deixe se corromper pelas propostas, às vezes irrecusáveis. Não se deixem, Robson, não se deixe, Ivanilda, não se deixe, pastor Paulo César Cordeiro. O que é que Paulo está dizendo aqui, pastorzão? Temos que ser fiéis e preservar em todas as áreas da nossa vida. Amém. Pastor Paulo, pega um texto bíblico que diz isso aí que o senhor acabou de dizer, pastor, e posta aí para a gente, da fidelidade em todos os aspectos. Escolha um texto bíblico, pastor, e apresente para a gente aí, a Eunice Custódia, o Agnaldo Campos, eu quero ler para vocês aí, tá bom? Então, Daniel, ele entendeu os que os outros não entendiam, né? Nós temos que viver sendo luz em todo lugar, não é isso, Diácono Eliabe? Sendo uma lamparina acesa, que maravilha! Não adianta nada, porque se você é aprovado pelo rei do mundo, você é aprovado pelo Criador do céu e da terra. Nós precisamos ser aprovados pelo nosso Deus para que a gente passe aqui e também a nossa salvação. Muito bem, é isso aí. Daniel está fazendo os seus discípulos aí. Daniel, ele pensa os que os outros não pensam. Olha só, ele vê o que ninguém viu, ele entende o que ninguém entendeu, e agora ele pensa o que ninguém pensou. Como é que chega na mente de um jovem daquele essa sabedoria? Porque, irmãos, ele poderia morrer pelaquela ideia que ele teve, né? Os outros pensavam, talvez, os outros jovens que estavam ouvindo eles lá, eles só pensavam nas vantagens, no imediatismo, na mesa que está servida, na vantagem de estar diante do rei. Só que a inteligência espiritual, ela leva você a mudar as circunstâncias que te cercam. Não apenas a se adaptar, não apenas a aceitar, mas mudar as situações que te cercam. Os outros jovens talvez tenham visto o que poderia apenas tirar como um lucro, uma vantagem. Para entender melhor, você tem que imaginar como os jovens se sentiam. Imagine se um jovem de hoje é convidado pelo governador,
pelo prefeito, pelo presidente para almoçar com eles. Imagina essa situação, né? Imagina você que está chegando no seu trabalho, às vezes nem se sente valorizado, mas de repente você é convidado pelo dono da empresa para você ir para você participar lá de um banquete, de um jantar. Imagina isso aí, né? É a fama, é a vantagem financeira, são os flashes dessa vida, as mulheres aos seus pés. O que é que aqueles homens poderiam ter? Chegou o texto bíblico aqui, pastor Paulo, 1 Tessalonicenses 5:23, que o nosso próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Olha, é completo, é o raciocínio, é a emoção, é o espírito, é tudo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, pastor Paulo. Que texto abençoado, que texto maravilhoso. 1 Tessalonicenses 5:23. Será que é a fama? Vantagens financeiras? Será que são os flashes da vida? As mulheres, o dinheiro jogado aí aos seus pés? Muito cuidado. Daniel pensava de uma forma diferente, né? Ele pensava diferente. O que é que o José Carlos está dizendo? O que é que adianta, Zé Carlos? Não inserir Deus em nossa vida é o mesmo que conquistar tudo e não ter nada. É um vazio, um buraco negro. Só Deus pode nos capacitar com uma inteligência espiritual. Muito bem, exatamente isso. O que é que adianta você ser aprovado diante dos homens e rejeitado diante de Deus? O que é que adianta você se encher de ouros e bens materiais, mas viver um vazio terrível que só pode ser preenchido pela presença do nosso Deus através do seu Espírito Santo, né? O que é que adianta? Então, quais são as vantagens? Eles vão virar um prejuízo. Uma vantagem temporária é um prejuízo eterno. Uma vantagem temporária pode ser um prejuízo eterno, né? Portanto, pensou em que não deveria se vender e se render à soberba dos olhos e à soberba da vida e às paixões carnais. O que é que diz aí? 1 João 2, versículo 16. 1 João 2,16, depois você publica aí no grupo. Quem puder achar e ler aí, escreva para a gente nos comentários. 1 João 2,16, depois eu volto aqui para esse texto. Assim como legumes e águas de Deus valiam muito mais do que as iguarias do rei. Legume e água. Legume e água. É isso que nós temos que entender. Como trocar? Raciocínio, ele não fará isso. Nosso intelecto, ele não fará isso. A única coisa que pode fazer isso, de verdade, de fato, é o espiritual. É a inteligência espiritual. Legumes e águas que vêm de Deus produzem em nós um efeito mais extraordinário do que um grande banquete servido por um rei. Tá bom? Recapitulando, bem rapidinho, Daniel, ele viu o que os outros não conseguiram ver, ele viu. Daniel, ele entendeu o que os outros não conseguiram entender. Daniel, ele pensou o que os outros não conseguiram pensar. Tá certo? Ele viu, entendeu e ele pensou. Nós, se comemos essa comida, nós vamos ficar mais fortes, mais gordos, nós vamos ficar mais aparentemente saudáveis, mas nós vamos estar nos afastando da presença de Deus. Não é isso, irmã Maria do Carmo, a nossa querida Carminha, daí do Vera Cruz? O que é que adianta a gente estar bonito e forte diante dos homens, mas o espírito fraco, abatido diante de Deus? 1 João 2,16, quem encontrou e quiser escrever aí, eu queria ler com você esse texto aí nos comentários, tá bom? Daniel fala o que os demais não falam. Estamos chegando na conclusão dessa nossa aula de hoje.
Daniel fala aquilo que os outros não falam. Primeiro, ele viu, depois ele entendeu, depois ele pensou e agora ele falou. Tudo dentro de um raciocínio lógico, emocional, mas, sobretudo, envolto no espiritual. Ok? Tem que ter o espiritual para dar essa liga aí, senão não funciona, companheiro, não funciona. Daniel não falou, ou ele não ficou, né? Ele não ficou apenas no campo do pensamento. Ele verbalizou, ele transformou o pensamento em palavras. O verbo não se fez carne. Então, o que você pensar, você tem que praticar. Você tem que transformar em atitude. Tá certo? Tem que transformar. A palavra a gente já tinha, que era o Velho Testamento. Agora, aquela palavra veio e se transformou em carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, aleluia, do unigênito Filho de Deus. Ele falou, ele se comunicou, tá certo? Ele expressou a sua decisão e o seu plano, inclusive para os outros hebreus, os colegas dele que estavam lá, não somente para os 3, mas ele falou para todos eles. Só que eles aceitaram imediatamente só os 3. Vamos lá, o pastor Paulo está auxiliando aí, graças a Deus. Segundo Pedro 3,18, foi isso que eu pedi para ler? Não, é 1 João 2,16. Mas o que é que diz 2 Pedro 3? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Aleluia. Muito bem. Só gente afiada na palavra. Obrigado, pastor Paulo, pelo carinho. E como eu já disse, um grande abraço para nossas igrejas aí do campo de Mineiros, tá bom? Cadê o texto? Vai lá, diaconisa Cleonice. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. Do mundo. Tudo isso pertence a alguém. Se não veio de Deus, diaconisa, veio de quem? A Rosângela também colocou o mesmo texto, né? Tudo isso não vem do Pai, diaconisa Cleonice e diaconisa Rosângela. Isso vem do mundo. A minha prima querida Gracirene está dizendo assim, olha, não podemos nos render aos nossos olhos arrogantes, temos prejuízos eternos, é isso, né? Prejuízos são eternos. Ele falou o que nenhum deles havia falado. Ele questionou, ele levou o plano dele adiante, assim como ele externou o seu pensamento, tendo por certo que ele tinha clareza do seu plano e ele tinha que alinhar o plano dele aos dos outros jovens e tinha que falar aquilo que ele estava pensando. Tá bom? Para a gente chegar aqui à nossa conclusão desse texto aqui de Daniel, nós vamos ver que ele fez o que os outros não fizeram. Tá certo? Você gosta de recapitular? Eu gosto de repetir para fixar. Então, ele viu o que os outros não viram. Irmã Elis Marta Barbosa. Ele viu os que os outros não viram. Ele entendeu os que os outros não entenderam. Ele pensou os que os outros não pensavam. E aí ele falou o que os outros não falaram. O que é que está escrito aqui, irmã Elis Marta? No nosso cotidiano, a coisa se repete. Muitas vezes nós alimentamos dos maus banquetes ao invés de optarmos pela escolha menos agradável a nossos olhos, porém, muito mais nutritiva a nossa alma. Olha, muito joia mesmo. Muito bom. Muito obrigado pela participação, irmã Elis Marta Barbosa. É isso mesmo, né? Às vezes não é nem agradável você comer verdura e água, tomar água durante dias aí. Imagina só quem está preparado para isso. Mas ele entendeu, ele viu, ele percebeu, e aí ele falou
E não somente ficou na arte do fala, ele também fez. Ele fez aquilo que ninguém estava preparado para fazer. Mesmo diante dos olhares incrédulos e certamente sarcásticos dos outros jovens, deve ter zombado, devem ter criticado, deve ter falado coisa terrível daquele jovem lá, né? E estavam afinzão de comer ali a dieta do rei. Daniel decidiu colocar o seu plano em prática, e assim ele fez. Supondo que quando os demais soubessem daquela situação de fanatismo, talvez, né, pudessem rir dele, mas o que foi que ele imaginou? Ele disse, não, eu prefiro agradar a Deus. Debocharam, humilharam, talvez tenham chamado de louco, de estúpido. Hoje você ouve isso aí em qualquer lugar. Os jovens de hoje, no trabalho, na faculdade, se rendem muito facilmente às paixões, às drogas, ao sexo fácil. Se rendem porque têm medo de serem chacotados, têm medo deles serem humilhados, deles serem chamados de estúpidos aí, que é a palavra mais branda que eles podem chamar, é de estúpido. Mas essas pessoas que fazem isso não crêem no Deus que você crê, não têm a inteligência que você tem. E você precisa se manter firme aí, companheiro. É a nossa oração que você se mantenha firme. Além disso, Daniel, os jovens devem ter pensado, né, que aqueles hebreus haviam assinado a própria sentença de morte. Porque foi o rei que mandou eles comerem a comida. E agora eles argumentam que não vão comer. É a morte certa. Talvez tenha passado pela cabeça dele. Devem ter suposto que se convencido de que eles, quando postos à prova, deveriam de 10-0, dariam de 10-0 naqueles 4 lá. Só, vocês vão ficar magros, vocês vão ficar feios, vocês vão ficar pálidos e nós vamos ganhar de vocês em todos os aspectos, né? Mas, na verdade, não é assim. No entanto, mal eles sabiam que eles estavam prestes a ver alguma coisa inacreditável, um verdadeiro milagre. Já no primeiro período de observação, irmãos, que coisa fantástica! No primeiro período de observação, o eunuco que estava responsável por eles viu a diferença entre eles e os outros jovens. E qual era essa diferença? Ela foi aumentando cada vez que o tempo passava, e quanto mais observações e mais avaliações eles eram submetidos, mais eles se destacavam. Folhas, irmãos, legumes e água. Legumes e água, né, diaconisa Cleonice? Diaconisa Cleo Pacheco. O cuidado de Deus é maravilhoso, glórias a Deus. É extraordinário. A diaconisa Cleonice com o diácono Daniel, que é o esposo, eles trabalham com aluguéis, né? São corretores aí de imóveis, digamos, não sei se essa é a palavra correta, mas a frase que está lá no celular do Daniel, nós não trabalhamos aos sábados, como o Neto, né, que trabalha com relógio, como a diaconisa Sandra e o Graciomar, né, que tem uma oficina mecânica. Quem mais? Que eu lembro aqui, o pessoal que eu mando mensagem, às vezes, depois das 5 da tarde, eles não respondem mais. Às vezes eu mando feliz sábado para eles e chega uma mensagem, olha, nós não trabalhamos aos sábados. Nem deu o pôr do sol, mas eles já tiraram lá, assim como o Eliabe, né, trabalha, pôde viajar com a gente, porque tem essa liberdade de não trabalhar num banco, consegue, durante a semana, trabalhar, ganhar o que precisa ganhar, até mais do que aqueles que trabalham sábado, domingo e feriado, porque eles têm uma consciência, como a diaconisa Cleonice falou, o cuidado de Deus é maravilhoso. É o cuidado de Deus, isso faz a diferença. A diferença aumentava, quanto mais eles eram provados, quanto mais eles se alimentavam de verduras, quanto mais água eles tomavam, mais bonitos eles ficavam. Quando terminou o período estabelecido e eles foram postos perante Nabucodonosor, meus amados, aí sim, eles foram para diante do rei, mas eles não saíram diante do rei dos reis. É isso que faz a diferença. Nós somos vitoriosos no nosso local de trabalho, no local que a gente estuda, com os nossos liderados, com os nossos líderes. Nós nos destacamos
diante do rei desse mundo. Nós não vamos nos ausentar, não. A gente não vai fugir, não. A gente não vai se acovardar, não. Vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós aqui. Nós vamos usufruir. E quando nós chegarmos diante do rei desse mundo, aí sim, eles vão ver a diferença. Porque nós nunca nos afastamos diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Os hebreus que passaram por essa prova e venceram, né? Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram os nomes mudados, mas a fé, a esperança e a sua inteligência espiritual não foi mudada, não foi transformada, tá certo? Eles eram 10 vezes, irmãos, escreva isso aí, 10 vezes mais sábio em tudo o que o rei questionou, 10 vezes mais sábio. Recusaram o manjar do rei, mas se alimentaram da fé, da esperança e da inteligência que Deus havia dado, tanto do raciocínio quanto das emoções. Elas foram baseadas aqui com muita tranquilidade, elas foram baseadas naquilo que Deus deu a respeito da inteligência espiritual. 10 vezes eles estavam melhores. Deus honra com a capacitação sobrenatural. Escreva aí, Zé Carlos Couvre, que é também aí um trabalhador, e Deus tem destacado ele lá onde ele trabalha. Escreve aí, Zé. Escreve aí, olha, Deus honra com capacitação sobrenatural. Não é natural. É sobrenatural. É sobrenatural. Você quer ler comigo Daniel 5? Vamos ler alguns textos apenas de Daniel 5. Quanto a Daniel, o Senhor, além de dar sabedoria 10 vezes maior do que aqueles jovens dos outros povos e nações, presenteou com um espírito excelente. Aleluia. Presenteou, irmãos. Esse é o texto em hebraico. Ele deu de presente para Daniel. Ele deu de presente para Daniel um espírito excelente, né? Que o capacitou a se tornar influente, inclusive, como eu falei anteriormente, com outros chefes de governo, com outros governadores das províncias do Império da Babilônia. Ele se destacou. Ele se destacou. Amém? Tem muita coisa para a gente dizer, para a gente ver, para a gente falar, mas eu gostaria de voltar aqui com vocês e fazer o encerramento dessa nossa live, agradecendo de coração. Deixa eu só desligar aqui um pouquinho meu vídeo para desembaçar. Ok? Gostaria que você entendesse isso com carinho. Wilson Ferreira, Max e Sofia, olha, Sofia, Max e Sofia. Sofia significa sabedoria. Não é verdade, Zé Carlos? É verdade que está dizendo, olha, nada que acontece na minha vida é natural. Olha que testemunho bonito. Tudo é realizado pelo Senhor, que nos ama mais do que nós merecemos. E, de fato, de verdade, nós não merecemos. Não é, Celso? Se nós fôssemos amados como nós merecemos, é complicado. O nosso Jesus, nosso Senhor Jesus, que capacitou os nossos irmãos. Eu falei hoje um pouco de Daniel. Os outros colegas estavam lá, com certeza, mas foram liderados por Daniel. Não é isso, Marcos Carvalho? Essa palavra do teu coração, meu companheiro. Deus, ele quer dar honra para nós, se nós nos apresentarmos diante dos homens como tementes a eles e usufruirmos dessa inteligência. O que nós precisamos fazer? É o que a gente vai ver na próxima aula. Como adquirir essa inteligência? Como buscar essa inteligência? E de onde essa inteligência ela vem? É a segunda parte dessa aula. Na próxima segunda-feira, a gente vai estar de volta aqui com vocês, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ali ao teu coração. Mas só para dar uma introdução bem simples, palavras do próprio Jesus.
Quem ouve as minhas palavras e pratica. Ouvir e praticar a palavra que o Senhor fala. Ouvir e praticar. É semelhante a um homem sábio, um homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Veio a chuva, o rio encheu, não somente chuva, mas o vento levou aquelas águas do rio, correram em direção àquela casa, açoitaram aquela casa, mas ela não caiu, ela permaneceu em pé, porque ela estava baseada, ela estava com a sua base sólida sobre uma rocha. Sobre uma rocha. Quem ouve e quem pratica a palavra, ele tem a sua casa edificada sobre a rocha. Amém? Deixa eu orar por você e agradecer o carinho da tua audiência, da tua participação, o Ariel Rodrigues e todos os demais que entraram agora, assistam aí, né? Assistam essa aula, recapitulem ela aí todinha. O Edilson Chaveiro, né? Companheirão aí de Mineiros. Ouça, leia, assista novamente, veja os textos bíblicos, veja o que o pastor Paulo escreveu, palavra do pastor Matéia, leia o que a Elis Marta fez, falou, veja o que foi que o Eliabe disse. Estão participando assiduamente e ativamente, isso é maravilhoso, isso é equipe. Trabalhamos em equipe para crescer e para vencer, tá bom? Deixa eu orar por você e com todo o carinho, tá bom? Se prepare. Deixa eu ler isso aqui da minha ovelha, que é muito importante, né, Diaconisa? Aula maravilhosa, obrigado, Deus abençoe. Uma bênção de Deus que nos capacite a colocar em prática tudo o que nós aprendemos hoje. Aleluia, essa é a minha oração. Vamos orar então? Deus do céu e da terra, nós estamos muito longe, Senhor, mas muito longe de sermos comparados aí com o que é o ideal para que nós tenhamos como sabedoria espiritual. Mas nós vimos que Daniel era um homem temente a Ti, Senhor, e um homem como nós, um jovem apenas, um jovem como nós. Estava ali no lugar longe da sua pátria, longe dos seus irmãos, dos seus amigos, do seu pai, da sua mãe, talvez tenham sido mortos, destruídos, ou estavam escravizados em outro lugar, mas ele viu aquele banquete, Senhor, e percebeu, ele entendeu que não era para ele se alimentar, não era próprio para ele comer daquilo ali, porque ele poderia estar se alimentando de uma comida de um rei, mas ele não queria estar longe da tua vontade, do teu querer, e não queria ficar longe do teu amor, que ele já havia aprendido com 15, 17, 20 anos, eu não sei quantos anos ele tinha, mas ele já tinha muito fortemente no coração uma inteligência que só vem de ti. Só vem de ti. Uma capacitação que só o Senhor dá. Nos mostra como fazer isso, Senhor. Nos ensina como fazer isso. Nos dá direcionamento de como fazer isso. E a capacitação que nós precisamos diariamente. A todos os meus irmãos, os meus amigos que participaram dessa aula, leva para a casa deles, para a mente deles, para o coração deles, o desejo de te servir. E como a diaconisa falou aqui bem no final dessa aula, que nós possamos praticar. É isso que a palavra diz. Possamos praticar. A segunda aula vai falar sobre a prática disso tudo que nós vimos hoje. Edificar nossa casa sobre a rocha. Ouvir a palavra e praticar essa palavra. Nos ensina a caminhar, a fazer a tua vontade, o teu santo e o teu precioso, o teu poderoso querer. No nome do Senhor Jesus, nos leva e nos conduz à tua vontade e ao teu santo e bendito querer. Em nome de Cristo Jesus eu te peço, ser conosco e cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, que sejam cheios da tua presença nos seus lares, seus filhos e filhas, seu esposo e esposa, sejam tocados por essa palavra e onde quer que a gente venha chegar, como o diácono José Carlos falou, que seja diferente daquilo que acontece com os demais. Que cada passo que a gente venha dar, cada passo que a gente venha dar, seja na direção da tua vontade e do teu santo e glorioso querer. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço, Deus amado, e eu te agradeço.
em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meus amados. Deus abençoe. A paz de Cristo Jesus nos nossos corações e que nós possamos usufruir de tudo que o Senhor tem feito e tem preparado para cada um de nós. Meu desejo, a minha oração. Na próxima semana, me ajude no compartilhamento. Ainda agora você pode compartilhar essa aula. Ainda agora você pode trazer essa aula aí para que mais pessoas tenham condição de assistir, tá certo? E já informa elas que ela é apenas a primeira parte. A segunda parte nós teremos na semana que vem, e aí depois a introdução com a diretoria regional vai estar trazendo aqui sobre Neemias. Neemias é a capacitação, a liderança que é capacitada para trabalhar em equipe. Deus abençoe, a paz. Mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver,